Falando de oração, com Bispo Newton. Que Deus abençoe a todos vocês. Nós estamos de volta para falar um pouco mais a respeito da oração, nesse quadro Falando de Oração. Nós temos orientado constantemente a respeito da importância da oração. Muitos são os cristãos que vivem uma vida, muitas das vezes, de muita acomodação no sentido espiritual, no aspecto espiritual. Muitos são aqueles que vivem numa distração muito grande e muitas das vezes colocam de lado a importância da oração e não oram como deveria. A oração tem uma importância muito grande. O Senhor Jesus, por várias vezes, ele enfatizou a respeito da importância da oração, e todas as vezes que ele se referiu à oração, ele se referiu a algo que traz resposta. Ele deixou claro que a oração feita segundo a vontade de Deus, ela traz respostas. Ele enfatizou a respeito da importância de perseverarmos em oração, insistirmos em oração. Ele deixou claro que muitas das respostas das nossas orações virão por causa da nossa perseverança, em consequência da nossa perseverança. E isso precisa ser absorvido realmente no coração, não só para que possamos obter vitória, solução de problemas, alcançar objetivos, mas nós temos que lembrar que a oração também ela tem uma importância muito grande para quem quer desenvolver uma comunhão com Deus, para quem quer ter mais facilidade de ouvir a voz de Deus, para quem quer conhecer a Deus. A oração ela é importante. Por isso não se deve apenas orar em busca de solução de problemas, em busca de vitórias, em busca de alcançar objetivos, mas a oração ela também tem uma importância muito grande para nos ajudar nos momentos de adversidade, nos momentos de dificuldade. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, do versículo 36 até o 46, eu não vou ler tudo porque é um pouquinho extenso, mas esses 10 versículos, eles narram aquele episódio, aquele momento difícil em que o Senhor Jesus passou antes de ser preso, antes de se entregar aos soldados. Ele foi com os discípulos para o Getsêmani, que é um jardim muito bonito lá em Jerusalém, e lá diz a Bíblia, ele disse aos seus discípulos, ele disse: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Veja, ele sendo Deus, sendo Filho de Deus, sendo Senhor, ele por muitas vezes se retirou e se retirava para orar. Então ele disse aos discípulos: assentai-vos aqui, porque eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então ele orientou os discípulos, dizendo que estava muito angustiado, muito triste até a morte, E ele foi orar e pediu para que os discípulos vigiassem. A Bíblia diz que, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, e orando e dizendo: meu Pai, falando com Deus Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando aos discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, quer dizer, a natureza terrena é fraca. Ele estava, por um lado, se referindo a ele, porque
trazia consigo a natureza terrena, né? Ele evidentemente, como diz a Bíblia, ele estava sujeito aos mesmos sentimentos que nós, mesmo sendo Deus, mas também era homem. Ele sentia cansaço, frio, calor, fome, sede, sono, né? Ele estava sujeito aos mesmos sentimentos que nós. E disse: o espírito está pronto, mas a carne, quer dizer, essa natureza terrena é fraca. E ele sabia que ele teria que enfrentar coisas terríveis, né, para cumprir a sua obra e morrer em nosso favor, morrer em nosso lugar. Então, ele falou com os discípulos, orientou, dizendo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Quer dizer, a oração, ela tem uma importância muito grande, porque existem as tentações, existem as provações, existem os momentos de adversidades, e a oração, ela também tem uma importância muito grande nos momentos difíceis, nos momentos de adversidade. Ele estava num momento muito crítico, num momento difícil, porque sabia o que teria que enfrentar para cumprir a sua missão diante de Deus em nosso favor. Mas ele foi lá, orou, repreendeu os discípulos, novamente voltou para orar, segunda vez voltou, encontrou os discípulos dormindo, falou novamente: vocês não conseguem vigiar nenhuma hora. E pela terceira vez ele foi lá e orou novamente, e depois voltou e disse para os discípulos pela terceira vez: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Quer dizer, era um momento crítico, era um momento decisivo, era um momento muito difícil, e enquanto ele estava indo orar, os discípulos estavam dormindo, estavam lá repousando, né? E isso é importante a gente lembrar, porque muitos são os cristãos que eles vivem exatamente assim. Não é que se não possa descansar, dormir, ter um momento de descanso, todos nós precisamos, mas aquele momento era um momento muito decisivo, era um momento muito crítico. Os discípulos deveriam estar ali atentos, vigiando enquanto ele orava, mas não, ele voltava e os encontrava dormindo. Então é muito importante lembrarmos disso. A oração não pode ser feita apenas em busca de solução de problemas, vitórias, conquistas, respostas para se alcançar objetivos. Não, a oração também ela tem uma importância muito grande para nos fortalecer nos momentos de adversidade, seja nos momentos de tentações, de provações, de desertos, de adversidades. A oração ela tem uma importância muito grande. É preciso vigiar, evidentemente. É preciso que se viva numa vigilância espiritual muito grande. Mas é importante também orar, porque a oração ela vai ter uma importância muito grande para que possamos vencer os momentos difíceis. O Senhor Jesus, a partir dali, ele foi preso, ele se deixou, evidentemente, ser levado pelos soldados, ele sofreu muito, mas ele enfrentou fielmente tudo o que tinha que enfrentar, passou por tudo o que tinha que passar, e no final ele venceu. Ele foi preso, sofreu, foi crucificado, morreu, mas ao terceiro dia venceu. Ressuscitou, né? Ele ao terceiro dia ressuscitou, depois foi, passados alguns dias, foi assunto aos céus e está glorificado, vitorioso, cheio de poder, à direita de Deus, e inclusive intercedendo por nós. Então fica aí esse conselho de hoje, né? Para que você, por um lado, vigie, mas por outro lado você também precisa orar, porque a oração tem uma importância muito grande. Não fique esperando, né,
chegar um momento difícil, um momento de adversidade, para você acordar e dizer, estou precisando orar mais, eu estou precisando buscar mais a Deus. Não, faça isso como uma coisa normal na sua vida. Viva na prática da oração, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço e até a próxima Falando de Oração. Falando de oração com Bispo Newton.